O regime de bens do casamento é um conjunto de regras que define como os bens do casamento serão administrados durante o casamento e como eles serão divididos em caso de divórcio ou morte de um dos cônjuges. E aqui tem uma informação importante: é o regime de bens que estabelece quais bens são comuns ao casal, o que nós chamamos de bens comunicáveis, e quais são de propriedade exclusiva de cada um, que é o que nós chamamos de bens incomunicáveis. No Brasil, os principais regimes de bens de casamento são o regime da comunhão parcial de bens, o da comunhão universal de bens, da separação convencional, ou conhecida também como separação total de bens, e o da separação obrigatória de bens. O regime da comunhão parcial de bens é o mais comum no Brasil. Isso porque o Código Civil determina que, não havendo escolha expressa dos noivos, deve ser estabelecido o regime de comunhão parcial de bens. Esse também, em regra, é o regime adotado em casos de união estável. Então, se você não formalizou a sua união estável e, portanto, não definiu qual regime você gostaria de adotar, vale o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime se caracteriza pela comunicação apenas dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento ou a união estável. E não importa, tá, se o bem foi pago por um ou por ambos, o patrimônio é dos dois. Em outras palavras, bens e valores que cada cônjuge possuía quando do início da relação, assim como tudo que receberam ali por herança ou doação, não se comunicam. O segundo regime é o regime da comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens prevalece a máxima do tudo é nosso. Isso quer dizer que todos os bens se comunicam, formando ali um único patrimônio. Ou seja, tanto o patrimônio adquirido antes do casamento, como aquele adquirido na constância do casamento, serão do casal. Bom, e aí a gente tem o regime da separação de bens, que pode ser convencional ou legal. Esse regime ele é o oposto do regime da comunhão universal de bens. Como o próprio nome já informa, não há comunicação nem do patrimônio anterior ao casamento e nem dos bens adquiridos durante a constância do casamento ou da união estável. Nessa modalidade, pautado no princípio da autonomia privada, o casal decide que cada um terá sua independência patrimonial. Cada um vai administrar o seu patrimônio. E olha que bacana, nesse tipo de regime, as dívidas contraídas por um dos cônjuges também não se comunicam, a não ser que seja comprovado ali o benefício da família decorrente da dívida feita por um deles. Em certos casos, a lei vai impor o regime da separação no casamento. É o que nós chamamos de regime de separação legal ou obrigatória de bens. Existem duas possibilidades que implicam nessa obrigatoriedade desse regime: quando não se observa alguma causa impeditiva do casamento, ou quando um ou ambos os noivos possuem idade superior a 70 anos. Esse é o panorama no direito das famílias, pensando aqui na partilha em decorrência do divórcio. Agora, quando a gente sai do direito das famílias e vai para o direito sucessório, a forma como o patrimônio será impactado pelo regime de bens do casamento muda, e é isso que o doutor Nair vai nos explicar agora. Perfeitamente, porque a regra do direito é: faleceu, a lei brasileira manda que todos os bens sejam transferidos para os seus herdeiros. E a forma como essa herança vai ser transferida, se o cônjuge vai participar ou não, é um regramento jurídico que a gente chama de direito das sucessões. Então, a primeira regra básica é: a herança é transferida para os herdeiros necessários. O que são herdeiros necessários? Herdeiros necessários são os filhos, os descendentes, são os pais da pessoa, do pai e da mãe, aqui são os avós, então, né? Do filho, os avós, bisavós são ascendentes, e o cônjuge também participa, ele concorre com uma categoria ou com outra, de acordo com o regime de casamento, regime de bens durante o casamento. Então, nós temos assim: o direito desses herdeiros concorrerem à parte legítima dessa herança ou desse patrimônio. E aí já vem um conceito importante do direito das sucessões, que é legítima. O que é a legítima? A legítima é a metade da herança deixada pelo decujus, deixada pela pessoa que faleceu. A herança é o conjunto de bens.
Esse conjunto de bens também, o direito de sucessões, dá o nome de espólio. Alguém já deve ter ouvido esse palavrão aí em algum momento no direito de sucessões. E o de cujos é que deixa a herança, ele é o autor da herança. Agora, ter a herança não significa ter direito à herança, que é um direito constitucional, não significa necessariamente ter um patrimônio. Porque se a pessoa deixou bens, mas deixou dívida maior do que a totalidade desses bens, o inventário dele vai ser um inventário negativo. O inventário nada mais é do que a relação de todos os bens deixados pelo autor da herança, pelo de cujos, pela pessoa que faleceu. Esse total de bens, ele só é distribuído entre os herdeiros a parte que é líquida, a parte positiva. Tem que tirar do total do patrimônio todas as dívidas, todas as despesas, o que sobra líquido, isto sim é distribuído entre os herdeiros. Se a pessoa não fizer nada, vai tudo para o inventário. Ah, mas eu fiz testamento. Primeiro, então, vai ter que se resolver o testamento, e aí tem a parte para só depois que resolvido o testamento, executar o inventário para esse bem chegar na mão dos herdeiros. Mas isto impacta ainda mais a demora e o preço, o custo que se tem desse total de despesas. O que a pessoa pode testar, o que ela pode doar, o que ela pode dar de legado para outras pessoas que não sejam os herdeiros necessários, porque, como eu já disse, o herdeiro necessário tem direito a metade de todo o patrimônio. A outra metade é chamada parte disponível. O dono desse patrimônio ele pode dispor como ele quiser dessa outra metade. Mas metade do patrimônio obrigatoriamente tem que ir em partes iguais para os herdeiros necessários. Bom, se a pessoa é casada com regime de comunhão universal de bens, ela vai ter simplesmente no falecimento do marido ou da esposa, o cônjuge sobrevivente vai ter a metade de todo o patrimônio dele, a metade, chama meação. Ele é meeiro, é a meação. Quem é casado no regime de comunhão universal de bens não é herdeiro, ele é só meeiro. Por quê? Porque, como já explicou a doutora Cristiane, tudo o que tem antes, durante e depois do casamento se comunica em partes iguais. Como diria o Dorico Paraguaçu, né? Para trás mente, para frente mente, tudo se comunica. Então, vai ter a metade de cada um. Ah, não, mas eu sou casado em regime de comunhão parcial de bens. Olha, regime de comunhão parcial de bens, aquilo que foi bem adquirido em comum durante o casamento, regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge vai ter a meação, a metade do patrimônio. E ele vai ser herdeiro naquela parte de bens que são chamados os bens particulares. Bens particulares. Bens que era dele antes do casamento ou que ele herdou. São chamados bens particulares. Aí o cônjuge sobrevivente atua como herdeiro. Ah, mas eu sou casado com regime de comunhão de separação total de bens, a separação convencional de bens. Eu fui lá no cartório e fiz esse casamento e assinei um pacto antenupcial, dizendo que os meus bens não se comunicam. Não se comunica no divórcio. Na sucessão, se você é casado nesse regime e falece, o cônjuge sobrevivente, seja o esposo ou a esposa, ele é herdeiro, sim, do seu patrimônio. Ele vai concorrer, se tiver filhos, ele vai concorrer em partes iguais. Ah, eu tenho 2 filhos, vai metade de todo o meu patrimônio para cada filho? Não. Vai 1/3 para o filho 1, 1/3 para o filho 2 e 1/3 para o cônjuge sobrevivente. Essa é a regra da distribuição. Tem vários outros detalhes aí, se ele concorre com ascendente que é pai, avô, bisavô, tem vários detalhes, mas a lógica é essa daí. Bom, mas eu sou casado com regime de separação obrigatória de bens. É separação legal, obrigatória. Não é nem herdeiro, nem é meeiro, porque não vai ter nem a meação, nem a participação, e nem vai ser o herdeiro que vai concorrer do patrimônio. Por quê? Porque há impedimento legal para isso, de acordo com o que já foi explicado. Portanto, essa questão de herança, de espólio, autor da herança, meação legítima, é justamente isso que nós estamos colocando numa linguagem assim bastante simples para você fazer esse entendimento. Obviamente, tem muitos detalhes aqui de complexidade que a gente está simplificando o entendimento, mas essa é a lógica para você poder fazer esse entendimento. E tem formas legais da gente fazer com que o patrimônio permaneça no núcleo consanguíneo da sua família e que ele
permaneça geração após geração. E de que forma que a gente faz isso exatamente? Com a institucionalização do patrimônio da família. É uma forma de fazer com que o patrimônio que esteja no nome da pessoa física no CPF seja transferido para o CNPJ, para a empresa da família. E existe técnica jurídica legal de se fazer isso. Muitas famílias brasileiras iguais à sua já faz, e é isso que normalmente a gente traz, seja nos canais nossos de comunicação, tanto da doutora Cristiane quanto meu no YouTube, seja também no nosso perfil do Instagram, constantemente a gente traz essas informações, seja nos seminários que periodicamente a gente veicula sobre o planejamento patrimonial da família, onde a gente leva estas informações para todas as famílias brasileiras, para os empresários brasileiros, sejam urbanos e sejam rurais. Esta é a essência do que nós tínhamos que te comunicar.